Bom dia, pessoal! O assunto de hoje é sobre a tabela periódica. É uma das coisas mais importantes na química, porque ela vai organizar todos os elementos químicos encontrados na natureza. Imagina que você tivesse um monte de cartões, todos embaralhados. Eles estavam embaralhados em tamanhos diferentes, cores diferentes. Como você organizaria esse tanto de cartões? Um cientista que conseguiu organizar foi Dmitry Mendeleev. Eu vou passar um link de um vídeo educativo dele que dura cerca de 20 minutos, que ele é muito bom, que vai contar toda a história dele. E aí ele começou a ordenar os elementos químicos em ordem de massa atômica. Foi o primeiro a organizar a tabela periódica e nos ajudou muito. Mas aí surgiu um outro cientista chamado Moseley. Ele ordenou a tabela periódica em ordem crescente de número atômico. Vocês já aprenderam que número atômico é o número de prótons que tem no núcleo de um átomo. E esses números estão em ordem crescente. Tentem visualizar aí, por favor. É esse número que está aqui, olha, na tabela, olha. Número 1, agora vai para o número 2, que é o hélio, depois número 3, 4, 5 e assim sucessivamente, em ordem crescente de número atômico. A tabela periódica tem 7 períodos. Por que 7, professora? Lembra que o átomo tem 7 camadas? Isso mesmo. Assim como o átomo tem 7 camadas, a tabela também tem 7 períodos, ou 7 linhas horizontais. Olha, que equivale às camadas, olha, camada K, L, M. Essa é o período 1, o período 2, o 3 e assim sucessivamente. Por quê? Os elementos que estão no período 1 quer dizer que a hora que eu for desenhar esse átomo, ele tem uma camada. Os que estão no período 2 quer dizer que eles têm 2 camadas. Os que estão no 3, 3 camadas e assim sucessivamente. A tabela periódica também tem as famílias, que são as linhas verticais, e elas são 18. Assim como a nossa família, toda família tem um sobrenome, e cada família tem uma qualidade que a define. Por exemplo, a minha família tem sobrenome Prodóximo, e a qualidade que as define é o cabelo preto, a pele clara, são muito falantes, falam alto, gesticulam muito. É uma característica da minha família. Da mesma maneira, na tabela periódica, por exemplo, essa família aqui, olha, eles têm as mesmas características. Por isso que eles estão na mesma família, na mesma linha vertical. E assim sucessivamente. Assim como a família da Dona Verônica tem um sobrenome, que a define, na tabela periódica, cada família também vai ter um nome. Aí, isso seria bem legal vocês tirarem um print dessa página aí, olha. Essa família, o nome deles é metais alcalinos, essa é alcalinos terrosos. Essa família é a família dos gases nobres. Tá vendo? Cada família tem o seu nome. Isso é usado muito nos exercícios de química, por isso que eu acho legal vocês tirarem um print dessa página. E aqui no centro a gente chama de elementos de transição. Esses aqui em volta, né, esses que têm os nomes das famílias, a gente chama de elementos representativos. E lembra que eu falei para vocês que quando a gente fez aquela distribuição do diagrama de Linus Pauling, 1s2, 2s2, lembra? Que ia gerar um código para a gente encontrar o elemento na tabela periódica? Vamos imaginar, é justamente isso, olha. O S, ele cabe 2 elétrons, certo? O expoente dele é 2. Por isso que ele tem 2 colunas. O expoente do P é 6,
Por isso que ele vai ter 6 colunas, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O D vai ter 10 colunas e o grupo F vai ter 14 colunas. Viu? Então, vamos supor que eu faço a distribuição eletrônica e o elemento químico terminou com 3s1. Olha como fica o código. Se ele terminou com 3, quer dizer que ele está na linha 3, ó. Linha 1, linha 2, linha 3. Ele vai estar na linha 3. Se ele terminou em S, ele vai estar aqui. E se ele terminou em 1, ele vai estar aqui, ó, na coluna 1. Viu? Como a gente faz aquela distribuição eletrônica em ordem de energia. E aí, a gente olhando o nível mais energético, vira um código para poder encontrar o elemento químico na tabela periódica. Aí tá a quantidade dos expoentes, que é a quantidade de elétrons de cada um. A tabela periódica, ela também é organizada em metais. Os metais são toda essa parte que está em vermelho. E exemplo de metais que vocês conhecem, que está bem no dia a dia de vocês? O ouro. Se vocês procurarem o ouro, vocês vão encontrar aqui na tabela. O bronze, o cobre, o alumínio, a prata, o ferro. São todos metais que vão estar nessa parte da tabela periódica. A característica dos metais é que eles são sólidos, todos eles têm brilho e eles são bons condutores de energia. Quem já nunca levou um choque numa maçaneta de alumínio, hein? Porque eles conduzem muito bem a eletricidade. Agora, a gente tem o oposto de metal. O oposto de metal a gente chama de ametais. Os ametais são essa parte da tabela periódica. E vocês também conhecem os ametais. Se os metal têm brilho, os ametais são fosco. Um exemplo de fosco, carbono, é o carvão que vocês conhecem para fazer churrasco. O fósforo é a cabecinha do fósforo mesmo, que ela é vermelhinha, um pozinho vermelho. Eles não têm brilho e eles são quebradiços. O que é quebradiço? A hora que você pega o carvão, você aperta ele, ele vai quebrar. Diferente de um alumínio, você aperta a maçaneta do alumínio, ela é dura, tá? E eles não conduzem eletricidade. Você nunca vai levar um choque por segurar um carvão, diferente de um metal. Então, os ametais são esses que estão aqui nesse cantinho verde da tabela periódica. E depois a gente tem os gases nobres. Eles são nobres porque eles não gostam de reagir com ninguém. E um exemplo de gases nobres os meninos devem conhecer. É o xenon, que é o xenônio, a luz de neon. Eles são gases usados em lâmpadas. E dependendo da corrente elétrica que corre dentro desses gases, eles vão emitir luzes diferentes que são usados em faróis de automóveis, também em luzes de LED, de painéis eletrônicos de propaganda. Tá? São os 7 gases nobres. Então, o esquema final que eu acho interessante vocês printar também são metais, que é esses de amarelo, os ametais, que é aqueles que não têm brilho e são quebradiços. Essa parte roxo claro na tabela são semimetais. Por que semi? Ele não é nem muito sólido e nem muito quebradiço. Ele conduz pouca eletricidade. E ele também não tem nem muito brilho, nem pouco brilho. Ele fica no meio, intermediário. E depois os gases nobres, que é um esquema interessante. A aula que vem a gente aprende mais sobre raio atômico. Aí, pessoal, vocês estão preparados para fazer a atividade. Olhando aqui na atividade, aqui na atividade de vocês, vocês vão procurar esses elementos químicos e vocês vão ver se eles estão na mesma família, tá bom? Vão responder. Que ordem Mendeleev seguiu? Lembra, ele seguiu de massa atômica. Mas depois Moseley definiu que a ordem da tabela seria de número atômico.
ok? Aí aqui, olha, vai falando que quais desses três têm propriedades químicas semelhantes ao selênio? O que vocês vão ter que fazer? Vocês vão encontrar o selênio na tabela periódica e vai ver qual desses três está na mesma família, na vertical. Porque se ele estiver na mesma família, vai ter propriedade química semelhante, tá? Esse número aqui, olha, o 4. Você vai encontrar o elemento químico número 18 e vai descobrir qual o nome da família dele. Aí vocês vão assinalar. Aqui é a mesma coisa, olha. Você vai procurar qual desses pares está na mesma família, tá? E assim por diante. Terminou. Olha, só isso. Espero que vocês consigam. Um abraço!